Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à leitura de vocês. Hoje a gente vai fazer uma leitura voltada aí para os signos de ar, tá? Vou colocar 3 opções que eu acho mais legal do que colocar signo a signo, que daí você deixa a sua intuição te levar e também exerce seu poder aí do livre-arbítrio, tá bom? De escolher o que faz mais sentido para você e também se quiser assistir todas também fica a teu critério, tá bom? Eu acho que assim fica melhor. Aí a gente tem 3 opções, eu inclusive já sorteei, já tinha gravado essa parte, tá? Mas eu não tô acostumada a 4 partes e acabei apagando a primeira parte e vocês ficaram sem a introdução, então eu voltei aqui pra fazer, tá? Então a gente já sorteou, o Vishnu é a opção número 1, tá? A palavra-chave dele é proteção. Opção número 2 é Shakti, tá? A palavra-chave dela é beleza. E opção de número 3 é Brahma, e a palavra-chave dela é criação, tá? Então, na descrição do vídeo, você clica lá na minutagem lá da sua escolha e vai direto para sua leitura, tá bom? Um beijo, sucesso, que essa leitura possa te trazer algo bom, tá bom? Até! Vamos lá, opção número 1, Vishnu. Divino superior, criador de tudo que é, eis-me aqui. O que as pessoas do signo de ar que chegaram nesse vídeo e escolheram a opção número 1 precisam saber com relação à vida deles, delas e deles no momento. Por favor. A compreensão. Vem uma situação, vem aqui a compreensão no bloqueio. O forasteiro numa posição de avanço, equilibrado. E a inocência. Gente, o que vem bem claro aqui pra mim, e a coragem, que é a carta da força, inclusive. Interessante. Tem algo agoniando, não exatamente agoniando vocês, mas é como intrigando vocês, por conta de vocês não estarem conseguindo entender do porquê que vocês ficaram tanto tempo dentro de uma redoma, mesmo sabendo que você poderia sair dali. Para alguns de vocês achavam que sabiam que estavam numa redoma. E na verdade, e aí eu vou falar aqui, ai meu Deus. Assim, tem gente que fala que os nossos mentores somos nós mesmos, mesmas e mesmos, não é verdade? Então, a sensação que eu tô tendo aqui é como se um mentor, tá, de vocês, um guardião, alguém, tivesse te colocado entre aspas, num encantamento, num jogo, para que você pensasse que não estava compreendendo alguma coisa. É que eu não tô conseguindo expressar o que eu tô vendo. Mas é como se vocês tivessem, enquanto adultos, vai. Se vocês são os mentores de vocês, vai ficar mais fácil. Faz de conta que vocês são os mentores de vocês. E os mentores de vocês sabem que vocês possuem a coragem necessária, o domínio e o ímpeto de lutar, que vocês conseguem quebrar as correntes e avançar mesmo em períodos de estresse. O mentor de vocês sabem que vocês conseguem contribuir e tudo mais. Só que é como se a criança não soubesse, sabe? Que seriam vocês, assim. E aqui numa coisa mais abrangente, como se o seu eu superior soubesse que você dá conta, mas você, criança, não dá conta. Pensa que não dá conta, mesmo dando, tá?
E esse é como se estivesse acontecendo ainda, tá? É como se você ainda estivesse pensando que você não tem opção, que você não vai conseguir sair de onde você tá. Vai ser os mentores, seu superior, a força maior que entende que você tá dando conta, que você dá conta de sair disso. Inclusive, você já prosperou e você já floresceu em tantos lugares sem perspectiva nenhuma, sem apoio e sem, sabe? Ele sabe que você dá conta. Tem uma coisa aqui de alguém sabendo, eu sei que essa pessoa dá conta. Ela não entendeu ainda. Eu escutei assim, ela não entendeu ainda o potencial dela. Tem uma coisa aqui que tá bloqueando o teu caminho. E vamos entender um pouco mais. Mas desde agora, assim, eu sei que você sabe, mas é como se você não conseguisse colocar isso em prática, sabe? É que assim, essa leitura vai ser assim, pra quem tá muito alheio, ou pra quem projeta muito o mentor fora, vai ficar tudo na mão do mentor, no caso, assim, vai. Meu mentor sabe que eu dou conta, eu que não tô entendendo, e é isso. Mas pra quem tem muito esse contato com o eu sou, com a centelha, e de ficar se concentrando, até meditando, ou prestando muita atenção, trabalho de autoconhecimento, sabe que dá conta, mas na prática não tá conseguindo. Então assim, é esse contato com o seu eu superior que tá te dando essa certeza que você consegue dar conta disso, que você já fez coisa em situações piores, né, dentro do seu julgamento aí. Mas que hoje tá difícil. Tá difícil de você conseguir fazer esse movimento e florescer. Desculpa, gente. Vou ver mais aqui. E pra esse grupo que meio que tem essa noção, tem uma certa impaciência, tem um certo tédio. Ah, não aguento mais viver isso aqui toda hora, todo dia. Tem até uma coisa assim meio birra, assim, sabe? Não tô vendo vocês desistentes, eu tô enxergando vocês aqui numa postura de eu sei que eu vou sair dessa, ou eu sei que eu vou dar conta. É interessante, é como se vocês estivessem olhando muito, utilizando a sabedoria maior de vocês, muito para observar essa criança e pouco por teu florescimento. Eu tô enxergando até uma coisa aqui meio que de distração, sabe? Tem uma pessoa que sempre fica falando sobre você ficar vendo vídeo de animal fofinho e tudo mais. Não que não seja bom, tá? Eu acho que é bom pra... Nada melhor do que interagir com animais pra se sentir bem. Mas tem uma coisa aqui sobre você tá... É que eu não quero falar isso aqui. Isso aqui eu tô falando, assim, pra quem está com tudo em dia. Não tô falando, assim, que você não tem que dar atenção pro seu animal ou alguma coisa assim. Eu tô falando sobre quem tá com tudo em dia e tudo mais, e aí tá fazendo uma coisa em excesso. Eu tô dando atenção em excesso, no sentido assim, eu tô olhando... Sabe quando a gente tá com... uma atenção a mais, no sentido até de não, eu tenho que, não posso fazer isso porque eu tenho que fazer isso. E você dá conta de fazer aquela outra coisa também, sabe?
É como se você estivesse usando o teu animal para se distrair, ou usando algo que te traz ternura para te distrair. É como se falasse assim, eu não posso fazer tal coisa porque eu tô fazendo tal coisa que também é importante. E não que não seja, tá bom? Porque é. Mas tem uma coisa aqui de você tá meio que se auto-sabotando, ou até de se distraindo assim e justificando isso, sabe? Então, de novo, não é pra alguém que o animal tá precisando, que o serzinho tá precisando de uma ajuda e tudo mais, não. É quando você tá se distraindo pra, sabe, pra manter a situação do jeito que tá e com um bom motivo, sabe? É como se você estivesse dando um bom motivo pra não cumprir com o que você tem que cumprir, sabe? Então, não, mas é que eu tava fazendo tal coisa. Não, mas é que eu tava, sabe? Então, assim, tem uma coisa que... E aí isso pode ser desde uma planta, você cuidando, tá? Mas tem uma coisa assim, muito... se distraindo com coisas bonitinhas, assim, sabe? Ai, que lagartixa fofa. Ai, que... Tem uma coisa aqui muito assim, sabe? Alguém se distraindo com uma coisinha fofa e deixando... E dando as costas pra esse florescimento, pra essa força, saca? E eles estão falando aqui sobre você... Desculpa, gente. Tem uma coisa aqui até... Nossa, até esqueci o que eu ia falar. Nossa, esqueci. Compreensão. A carta do julgamento, numa posição de recuo. O 9 de ouros, numa posição de recuo também. O carro. E o 6 de espadas. Gente, tem uma coisa aqui. A carta do julgamento caiu num recuo equilibrado. Então, assim, é como se tivesse, assim, eu não tô... entendendo isso, por conta tem uma coisa aqui que é muito dos mentores de vocês, é como se eles estivessem bloqueando. Sabe quando a gente bloqueia alguma situação da nossa vida, porque se a gente souber daquilo a gente não vai dar conta? Então tem uma coisa aqui que assim, você já pode ficar ciente de que uma hora você vai ter que dar conta disso aqui que você não tá sabendo agora e não tá conseguindo assimilar agora. Mas por hora, é como se seus mentores, como se teu superior, tua divina mágica presença eu sou, estivesse falando assim. Não fica perdendo tempo tentando entender o porquê das coisas. E aqui a gente tem esse 9 de ouros, veio como assim se você estivesse já perdendo tempo já, tá? Então assim, tem uma coisa de perda de tempo, que já passou do tempo de você... abrir esse cadeado logo e sair, porque esse cadeado tá aberto já faz tempo. Então assim, para de ficar tentando entender o porquê das coisas. Nesse momento é como se estivesse sendo divinamente guiado de uma forma a você não conseguir entender o porquê e se libertar. Agora tá muito mais numa postura de você seguir em frente, seguir em paz com relação a esse florescimento do que qualquer outra coisa. É como se agora você não fosse dar conta. Você não vai dar conta de entender o porquê. No momento para você ainda tá pesado isso. Mas a tua parte mais evoluída já entendeu e sabe que você vai dar conta de lidar com isso aqui, mesmo sem saber o porquê das coisas, tá?
Então não fica perdendo tempo. Estão precisando focar na vida de vocês. Principalmente em tudo que que envolve esse 9 de ouros, né? Que é uma coisa assim de individualidade na matéria, tá? Estou falando assim, de primeiro momento, para de ficar tentando entender as coisas e vai embora. Pega o que você tem de sabedoria, os teus animaizinhos, né? O que você tem de mais precioso aí, que você acha fofinho e terno, e segue em frente. Vai viver. Porque tem uma coisa aqui que você tá, nossa, né? Que coisinha fofa, nananã, nananã. E aí você tá perdendo tempo, tá? Tem uma coisa aqui sobre o veículo. Talvez no momento vocês tenham que meio que trocar, tá? De veículo por algum motivo. Se vocês forem fazer isso, eles estão pedindo pra vocês pesquisarem bastante, assim, e serem bem racionais na hora de fazer essa troca, tá? É que tem alguém aqui que tá ligando muito pra potência desse veículo. E é como se tivesse uma coisa aqui falando assim, que tem alguma coisa que é muito pelo ego, tá? De alguém. Ou que você tem nesse veículo, ou que você tá buscando um veículo. E eles estão falando pra vocês pensarem mais no custo-benefício mesmo. Não tanto na coisa do status, tá bom? Gente, eu acho que eu falei bastante, né? Eu acho que essa leitura, pra quem tá vivendo essa situação, não tá vivendo uma situação fácil. Eu vou ver se eles têm mais alguma coisa pra dizer. Deixa eu deixar. Vou pegar mais um tarozinho aqui. Vou pegar esse daqui, que esse aqui me conta uns babados. Mais alguma coisa pra dizer? A consumação. Gente, tem alguma coisa aqui que vocês ficaram tentando entender, mas eles estão falando assim, cara, deixa isso no passado, isso já foi, isso já passou. Eu tô sentindo isso aqui, tá? Até como... Sabe quando uma criança passa por uma situação de abuso? Um exemplo, tá? E é isso aqui, você pode falar de abuso de poder, qualquer coisa aqui, tá? Hierárquico, enfim, tá? Sabe quando uma criança, por exemplo, ela sofre um abuso e ela não vai conseguir entender aquilo ali? Por que ela não vai conseguir entender aquilo ali? Porque ela não tem estrutura emocional, ela não tem estrutura psicológica e ela não tem noção de certo e de errado naquele momento. Na verdade, pessoas deveriam protegê-la, no sentido assim, o pai, a mãe, né, a sociedade, pessoas mais velhas deveriam olhar para essa criança com ternura e falar, olha, fulana, essa pessoa dessa forma, nananã, sabe, e cuidar de acordo. Mas os responsáveis de fazer isso não fizeram, então assim, sabe? E aí o porquê dessas coisas vai ser um problema psicológico, vai ser um problema de caráter, vai ser um problema muito mais embaixo que não compete a você saber, saca?
Só que no momento que você fica adulto, você sabe a sua estrutura, você sabe depois. Mas tem uma coisa aqui de você dar conta, de você passar por cima disso, saca? Então assim, é como se a espiritualidade estivesse falando assim, não foi legal, não foi bom, mas você não vai conseguir entender agora, por motivos de você nesse momento aqui ser criança e não ter as ferramentas necessárias em níveis, né? E cada um vai ser num nível para conseguir lidar com isso aqui. Seria desumano pedir de você que você desmistificasse e entendesse isso aqui, porque não tá na hora de você saber, entendeu? Então assim, uma criança, por exemplo, ela não tem ferramenta, ela não tem que saber. Ela tá descobrindo o corpo dela, tá? A criança tá descobrindo o corpo, tá descobrindo... Ela não tem como... E aí quando ela é abusada, ela não tem essa noção, porque ela tá descobrindo toda a parte sensorial dela. Então assim, ao mesmo tempo que tem prazer, tem uma coisa, tem uma energia esquisita que a criança sabe que tem esquisita, mas ela não consegue entender o que tem de estranho ali, porque quem tá conduzindo a situação é uma pessoa que deveria protegê-la, né? Que deveria saber mais que ela, ou deveria conduzir as coisas de uma forma melhor que ela, saca? Então assim, teve uma coisa que aconteceu aqui que assim, é uma coisa que você não deve julgar, porque tá, o não julgamento aqui seria uma coisa mais correta a se fazer. E é uma coisa que você não vai entender. E se você tá lidando, e se isso é sobre alguém que você conhece, ou sobre alguma situação, ou até, sabe, alguém que você convive e tudo mais, é muito mais interessante que você auxilie essa pessoa e ajude essa pessoa a entender, compreender os potenciais dela, do quanto ela é forte, do quanto é uma pessoa que consegue dar conta de coisas que a maior parte... que pessoas nessa mesma situação talvez não conseguissem, tá? Vale muito mais você auxiliar essa pessoa a se individuar, a ser uma pessoa mais independente, a conseguir, sabe, subir na carreira, ou conseguir se melhorar, fortalecer a autoestima, do que qualquer outra coisa, sabe? Então assim, olha, se você sabe que essa pessoa então fortalece isso, deixa isso pra trás, tá? O que aconteceu, aconteceu aqui. Entenda que tem uma sabedoria maior que tá conduzindo as coisas. Você mesmo tem uma inteligência maior que sabe que aquilo ali não era sobre você e que você vai dar conta de seguir o teu caminho com relação a isso, tá? Então, você não tá presa e prese, tá bom? Você não é uma pessoa sem recursos pra seguir em frente com relação a isso. Na verdade, você tá numa época da sua vida que você precisa estar correndo atrás, tá? De alguma das suas coisas. Já passou do tempo. Até de você ter um veículo, inclusive, se você não tem ainda, tá? E você ainda, por enquanto, tá aí se distraindo com alguma coisa fofinha. Em vez de explorar a sua força, que você tem muita, para fazer coisas em lugares inimagináveis. Então assim, deixa isso para trás, coloca uma pedra nesse passado, nisso que aconteceu que você não conseguiu entender, tá? Tem uma coisa aqui sobre intercâmbio, então uma coisa do crepúsculo, o banimento. Estão pedindo pra vocês limparem, assim, tirarem da vida de vocês tudo aquilo que tá atrapalhando vocês, que vocês sentem, nossa, tá bom, isso aqui tá, então assim, tiver bagunça, desorganização, um brainstorm seria interessante vocês colocarem aquela cachoeira de ideias, colocarem tudo num papel e depois ir riscando o que não tem nada a ver, o que não compete a vocês, sabe? Recentemente a gente fez uma coisa aqui em casa que eu achei super legal, que foi colocar
pegar todas as pendências, colocar escrever num papelzinho, aí a gente cortou tudo e colocou numa caixinha. Então todas as pendências que são resolutivas em dia de semana estão numa caixa, e as que são de final de semana numa outra caixa. Então todos os dias a gente tira, e toda semana a gente tira a do final de semana, pra gente já se programar, né, o que vai fazer, né. E aí tem um sorteio ali, e no final tudo vai estar feito, né. Então tem uma coisa aqui sobre tira da cabeça de vocês que quando a gente escreve no papel, aquilo ali já... E se você não tem condição de fazer tudo de uma vez, né, e até de olhar ali as prioridades, né, coloca dessa forma, que aí você já tira da sua cabeça, já tá ali, você sabe que um dia isso vai ser feito, uma hora você vai fazer, tá? Então assim, tenta esvaziar a sua mente, tenta também tirar do teu físico, do teu redor toda a bagunça, toda a pendência também, tá? Tudo aquilo que estiver te impedindo. Você tem que fazer... tem uma coisa aqui sobre você, Espanha, tem que fazer uma prova, e aí você deixa tudo jogado, o papel da prova, os documentos e tudo, deixa tudo organizado, deixa a roupa do dia arrumada, deixa o sapato, deixa tudo pronto pra você não ter problema, tá? Então assim, tem uma coisa assim, tira a bagunça, tira o que tá te impedindo de chegar no que você precisa, tá? Isso aqui que a gente tá conversando sobre a carta, sobre a sua inocência, de você estar se distraindo com coisas, tá muito no inconsciente, então você não tá nem percebendo que você tá fazendo isso, tá? Tem uma coisa aqui que você tá dando, suponha, tem um bom motivo, tá? Então, suponha, se você tá resgatando animais, você tá fazendo coisas com animais, ou você tá... tirando foto da natureza, eu não sei o que você tá fazendo, aí você sabe o que é isso, tá? Que você tá fazendo alguma coisa que te dá muita ternura, que te dá esperança, né? Que te deixa feliz. E não tem nada mal, não é mal fazer isso. O que tá mal aqui é você tá se distraindo fazendo isso, justificando que isso aí é mais importante do que tá fazendo outra coisa, sendo que dá pra conciliar, dá pra fazer as duas coisas, e inclusive... fazer isso te ajuda a fazer isso melhor, entende? Então assim, você tá numa coisa aqui de precisar, tá? Fazer mais trocas, de precisar... Tem uma coisa aqui de network também, se for coisa de trabalho, tá? Também de conhecer mais pessoas, de trocar experiências, tá? Tem uma coisa aqui de você tá muito só sentado e parado e estudando sempre só as próprias emoções, ou buscando saber coisas do inconsciente. Tem uma coisa aqui de você muito dentro, sabe? Pouco fazendo coisas do lado de fora e entregando, tá? É como se estivesse falando aqui, menos esforço e mais entrega. E aí como que faz isso? Você vai... Suponha, você tem que fazer um trabalho. E aí você vai fazer o trabalho que menos te causa uma sensação de trabalhar, né? Então assim, quem faz o que gosta não trabalha. Então assim, se você faz de uma forma natural, então invista nisso que você faz de forma natural. Se você funciona num horário melhor do dia, faça as coisas mais difíceis nesse horário do dia e vai administrando as outras tarefas dentro dos horários. No outro dia eu tava no Uber e a pessoa, a motorista, estava falando assim, olha, eu começo às 5 horas da tarde. Quando eu começo às 5 horas da tarde, eu venho da minha casa descansada e eu tô com bastante paciência. Então eu pego aquele período mais denso do trânsito, né? E quando eu vou esgotando a minha paciência, o trânsito também já esgotou e o estresse do próprio trabalho também já se esgotou. Então eu consigo administrar muito bem e termino lá para as 4 horas da manhã. Então assim, ela conseguiu entender como ela funciona e conseguiu administrar então com menos esforço e mais entrega. Ela consegue trabalhar direto sem gerar situações ruins para ela, produzir bem, entregar bem o trabalho, e sabe, e é ótimo. Acho que eu tratei ela, acho que era uma meia-noite, e ela tava ótima, estava plena, tava conversando, tava bem humorada. Então assim, não é sobre não se esforçar, você tem que se esforçar de uma forma inteligente, entende?
estuda você, perceba lá qual é o teu cronotipo, quais horários você funciona melhor, quais tarefas te exigem mais coisas, e aí você vai administrando isso e sendo generoso, generoso com você, tá? E tem uma coisa sobre interagir com pessoas, fazer trocas, tá? E diferentes também, tá? Não só de coisas iguais. Coisas que você tem interesse, mas que, suponha, você tem... você quer estar interessado... Sabe trocas de serviço também? Que você às vezes assim, eu quero esse serviço aqui, que nessa pessoa tinha um pato e ela tava trocando por umas coisinhas aqui, que são frutas e etc. Então eu tenho fruta e você tem um ganso, então vamos trocar. Então tem uma coisa aqui, você tem... tal coisa e eu tenho tal coisa. Não é necessariamente a mesma coisa, mas são interessantes para ambas e ambos, entendeu? Então é interessante que você faça esse movimento aí, tá bom? De troca e de socialização, tá? Vamos ver uma mensagem de Vishnu pra você? Vishnu... Olha... Tome a decisão de ser feliz. Nada nem ninguém poderá impedi-lo de sê-lo. É isso aí. Você tem o poder para alcançar sua felicidade. Nossa, gente, desculpa, mas não dá, cara. Receba ajuda de Vishnu, proteção. Então, assim, se você tá com medo aqui de alguma coisa, é como se eles estivessem falando que o que você conquistou está seguro, tá? Porque Vishnu traz essa energia de sustentação, de manter o que já está ok na sua vida, tá? Então, assim, se você tem algum medo de, porque se eu fizer dessa outra forma, ou se eu fizer essa outra coisa, as coisas aqui vão desandar, e não, vocês estão seguros, tá? Vocês estão protegidos para buscar a felicidade de vocês. Então, assim, seja o que seja que vocês estejam fazendo, e assim, eu tô vendo que você tem muito esmero pelas coisas que você faz, tá? Não tô vendo aqui, tô vendo muito esmero, muita dedicação, inclusive você tem uma certa experiência nessa coisa que você faz, então você quer fazer pessoalmente. Mas assim, você dá conta de fazer isso melhor, inclusive, quando você toma essa decisão de ser feliz e faz as coisas que você precisa fazer, mesmo achando que você não tem possibilidade, que essa possibilidade aqui, entre aspas, que você não tem, é a que você tá usando para te distrair, porque você tá querendo entender uma coisa que passou, tá? Então, algo passou, ficou lá atrás. Então, para de tentar entender isso aqui e vai fazer outra coisa da sua vida, tá bom? Vai florescer, vai ser feliz, tá? Gente, se você vai continuar aqui, vamos. Se você não vai continuar por aqui, até o próximo vídeo. Opções de número 2. Shakti. Beleza. Vamos lá. Bonitezas. Divino superior, criador. Tem alguém aqui que não gosta de elogio ou não acredita que são bonitos, bonitas e bonitos aí. Não se acham. Ou se acha, fala, não quero saber. Eu não ficar me achando, sabe? Tem uma coisa aqui assim, engraçada. Tem gente que fica com vergonha. Vamos lá. Divino superior, criador de tudo que é. Eis-me aqui. O que essas pessoas portadoras dos signos de ar precisam saber, que escolheram a opção número 2. Por favor, Shakti. Desassossego. Tem uma posição aqui de avanço. Desassossego. Versatilidade. E o impedimento. E a iniciação.
Vamos lá. Tem uma coisa aqui. Vamos lá, gente. Tem uma coisa aqui muito forte. E eu não sei se o pessoal do grupo 1 veio pro grupo 2, tá? Tem uma coisa que tá causando em vocês bastante... Só que se é o pessoal do grupo 2, já tem uma coisa aqui mais avançada, que lá a pessoa estava presa no acontecimento do passado. Aqui já tem uma coisa da pessoa tentando entender o porquê que tá se distraindo. Então, porque tá tentando entender o porquê da fuga, sabe? Por que eu tô nessa fuga em vez de fazer o que eu preciso fazer, tá? Tem uma coisa aqui assim. Aqui eu tô vendo um pessoal que assim, tá dando as costas, e tem alguém aqui também que tava entendendo e percebendo algumas situações como um certo impedimento. Ou que começou a perceber, tá, as coisas como um certo impedimento de iniciar o que é necessário. Parece assim que é como se vocês estivessem criando imprevistos, empecilhos para você fazer as coisas que você precisa. É como se o que você faz poderia ser feito de uma forma muito mais leve, saca? E muito mais precisa, inclusive, aqui. É que você é uma pessoa que consegue dar conta de... Eu sinto vocês uma certa frieza. É como se vocês conseguissem amortecer uma situação... Suponha, você tá com problema em casa e você vai trabalhar, e daí você consegue vestir aquela roupinha, trabalhar e... Então assim, você é uma pessoa que consegue desligar e fazer coisas ao mesmo tempo, estar inteira em cada situação. Só que por algum motivo aqui você vinha entendendo ou fazendo as coisas, eu não sei, e até é engraçado porque eu senti aqui como se fosse assim, é como se esse jeito difícil de ser fosse muito mais de uma outra pessoa do que de vocês mesmo. É como se vocês trouxessem uma facilidade de fazer várias coisas, e essa coisa da dificuldade fosse uma coisa muito mais projetada e colocada para que uma iniciação não acontecesse, tá? Sabe aquela pessoa que ela acorda cedo para se atrasar com calma? É tipo isso aqui. É alguém que de fato não tá fazendo questão, ou porque acha que ainda não tá pronto e pronte, ou porque tá querendo se proteger de alguma coisa. Me veio uma fala aqui de uma pessoa que falou assim: eu não quero saber, porque se eu souber eu vou ter muita responsabilidade, então eu não quero saber nada sobre isso, sabe? Eu não quero entender. Eu não quero me comprometer, porque se eu me comprometer, aí vai dar ruim pra mim. Então tem alguém que está criando empecilhos, está criando circunstâncias, entre aspas, negativas, para que você não consiga chegar nesse lugar, sendo que você tem uma versatilidade de alma, assim, você consegue dar conta de fazer N coisas no mesmo dia, no mesmo tempo e fazer direito, sabe?
É uma coisa que que é inata em vocês. Mas sim, tem alguma coisa que tá desassossegando vocês no momento. Mas assim, eu já vejo esse grupo aqui numa postura de eu já tô dando as costas aqui, já tô fazendo negócio aqui. Mas ainda não conseguiu ir direto, sabe? Tem uma coisa aqui de ainda construir pequenos impedimentos, pequenos imprevistos para que se torne, para que inicie, né, uma nova jornada ou até uma nova personalidade, um novo jeito de ser, uma pessoa mais completa, sabe? Por algum motivo tem alguém que até teme essa versão. A integração. Que interessante, a carta da transformação, a carta da voz interior. Eles estão falando aqui pra vocês que nesse momento da sua vida, você vai aprender fazendo. Não vai ser sobre... Você vai aprendendo no caminho, nesse caso, que a voz interior aqui tá numa posição de recuo equilibrado. Então é como se a tua meditação fosse nesses próximos dias, ou com relação a essa coisa, vai ser uma meditação mais ativa. Vai ser você mais no mindfulness, né? Você com a atenção plena naquilo que você tá fazendo. Então não é sobre sentar em estado meditativo, em meditação, para poder entender ou para... Não, é que nesse momento aqui, você vai se transformar no dia a dia, fazendo o que você está fazendo, com atenção total e tudo mais. Você vai angariar todas as ferramentas que você precisa para passar rápido, tá? Por isso que você tá passando. Tem uma coisa aqui sobre viagem rápida também, tá? Viagem curta. Vamos ver aqui. Mais alguma coisa? O sol confirma. Estou falando sobre assim, se vocês têm condição, tá, de ir à praia, inclusive, algumas pessoas vão ter que fazer uma viagenzinha de carro, né, pra chegar. Estou falando assim, vai valer a pena pra vocês, viu? Tem uma coisa aqui de vocês, eu não sei se aproveitar mais a vida, tá? Mas não é só sobre isso. Eu não sei se vocês entenderam só uma forma de fazer as coisas e aí o seu jeito de fazer algum tipo, pelo menos nesse momento, tá? É outro. É como se tivessem te ensinado assim, olha, pra você meditar, você tem que sentar e tarará. E você não é assim. Você consegue meditar lavando a louça, você consegue meditar limpando a casa, fazendo um trabalho, fazendo um TCC. Você é uma pessoa assim, você consegue, né? E aí você descarrega, você se distrai, você limpa a mente quando você tá fazendo e produzindo ali. Com a atenção plena, né? Prestando atenção ali nas coisas. Então assim, é como se nesse momento de vida, desculpa, você estivesse aqui da linha na pipa. Bora, vamos. E aí você prestando atenção ali na pipa, você tá limpando a sua mente, sabe? Então tem uma coisa aqui de você até ir à praia mesmo. Aí tá lá na praia, aí vê a criança correndo, aí não sei o que lá, você corre também. E ali você tá fazendo aquela higiene, tá? E aí tem um pessoal aqui também que tá, inclusive, deixando de fazer as coisas porque diz que tem uma... Deixando de ir na praia, por exemplo, porque tem uma barriguinha. Ai, meu Deus, Deus.
pleno século XXI, né? Esse tipo de coisa. Mas assim, tem gente que tá dando, sabe? Que tá segurando a felicidade, que tá deixando de ser feliz. E agora eu tô entendendo. Tem gente que tá colocando muito empecilho pra sair de casa ou pra se sentir bem fora. E aí tá tentando compensar isso, meditando, ficando sozinho, vou ficar aqui porque daí eu me entendo. E aí eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. E aí eu também. Mas assim, essa satisfação aqui é. Sabe, gente, quando você vai na praia, ninguém tá nem aí pra tua vida, né? E quem tá é porque não tá aí pra própria vida. E que tá fazendo o trabalho que você já fez, que devia estar fazendo. Que tá muito na rua em vez de estar consigo mesmo. Entendeu? Então assim, tem uma coisa aqui que você dá conta de socializar e emagrecer ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que tá com esse objetivo. Entendeu? Se seu objetivo é o emagrecimento, dá pra fazer as duas coisas. Tem uma moça que eu assisto, faz tempo que eu não vejo também, que ela não aparece, mas que ela fala: eu quero montar um look, gostaria de não estar com esta barriga, mas estou, então vai com a barriga mesmo. E aí ela vai lá e faz um vídeo com a barriga dela, num look maravilhoso, e fica maravilhosa. Então assim, ela tá fazendo academia todo dia. Ela vive a vida dela. Mas enquanto ela vive a vida dela, ela vive a vida dela. Entendeu? Quando os dias vão passando, ela tá, sabe, alimentando a vida dela de coisas boas. Então, aqui é uma coisa de você parar de criar pequenos empecilhos pra ser essa pessoa que você quer ser. Entende? Pra ser... Tem uma coisa aqui de ser... ser uma nova pessoa, ser alguém diferente, sabe? Ou iniciar esse objetivo, ou atuar em tal coisa, sabe? Você tá criando várias coisas porque você... E eu vou entender até exatamente o porquê aqui. Eu acho o porquê que essa pessoa tá assim. É que assim, é algo que não tá escondido de vocês, tá? Não é uma coisa a nível inconsciente, é uma coisa de nível consciente já aqui. É uma coisa assim de você tá realmente puxando o freio de mão. Você não tá deixando você seguir. Por algum motivo, eu acho assim que vocês estão sendo até assim... Vocês estão sendo até assim, tipo, muito críticos, sabe? Tem um excesso de criticismo, tem um excesso de julgamento. Vocês estão falando mal de vocês aqui, tá? Eu vou falar logo, é isso aí. Tá falando mal de você, tá se maltratando, tá se tratando mal, tá sendo cruel aqui. Então assim, aqui tá, sabe? Tem nada a ver o que você tá fazendo com você. Às vezes aí uma idinha, sabe? Tem gente aqui, como tem um 8 de paus, fala de viagem. A gente quer um pé lá, outro cá, eu tô na praia e voltei, não vou. Tem gente que tá se impedindo aqui, colocando várias, sabe? Ah, não, porque eu tenho responsabilidades, porque eu tenho isso aqui. Dá muito bem pra fazer as duas coisas. Dá pra muito bem levar essa responsabilidade. Se é um neném, por exemplo, leva o neném. Se é alguma coisa, dá pra fazer. Você sabe fazer, mas por algum motivo você tá colocando um monte de empecilho aí, tá? Não tá dando isso aqui. Então, eu vou pegar um recado aqui de Shakti pra você. Ah, é verdade, não é à toa que esse negócio da beleza, né? Olha, que eu pego vocês, viu? Olha... Shakti, um recado pra esse povo. Eu tava dando um exemplo de beleza, mas pra alguns de vocês é realmente essa coisa da beleza, tá? Quando eu vi a barriguinha do bichinho ali, eu vi essa mensagem. Falei, o que tem a ver, meu Deus? Uma barriguinha tão fofa. Olha lá, ó. As feridas do passado estão sendo curadas, você está livre, caminhe para o novo. Gente, essas leituras estão
Meu Deus do céu. Caminhe para o novo. Aceite a ajuda de Shakti. Aceita que você é linda, lindo e linde aí, meu povo. Aceita que dói menos, tá? Aceita. Vão viver a vida de vocês. Parem de colocar empecilhos de forma consciente para fazer o que você tem que fazer, tá? Então tá. Que eu até aqui, ó, já tô, sabe? Um beijo pra vocês, se vocês forem pro próximo vídeo, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Se não, até a próxima leitura. Beijo. Grupo número 3. Brahma, os escolhidos por Brahma, os criadores, os criativos. Vamos lá. Divino, superior, criador de tudo que é, eis-me aqui. O que os escolhidos por Brahma precisam saber com relação a essa leitura? Signo de ar. Que mistério envolve o teu caminhar. Vamos lá. A estrela numa posição de recuo. Rainha de paus, uau! E 4 de paus numa posição de recuo, um pequeno recuo aqui. E a carta da força no bórum. Então, tá. Gente, eu tô vendo aqui uma coisa de alguém. Eu tô sentindo aqui alguém que deu pra trás com relação a alguma coisa. E tem uma coisa aqui sobre estrelato, tem uma coisa aqui sobre palco, ou uma coisa aqui porque essa pessoa tá se assumindo em alguma coisa, tá? Mas seja o que for, essa pessoa aqui tá... Então isso aqui não tá comentando e não vai comentar pra manter a vida dela segura, pra manter as estruturas e o entusiasmo dessa pessoa segura. Mas essa pessoa sabe muito bem o que tá fazendo, tá? E já tem domínio disso. Tem uma coisa aqui sobre manter a própria essência, manter a própria verdade. E manter os motivos certos, tá? Sabe quando uma pessoa tem um tipo de pensamento tão legal, assim, aí ela entra lá que ela se candidata lá, aí ela tem várias intenções positivas, aí quando chega lá, se perde. Saca? Tem uma coisa aqui de uma... Tem uma coisa aqui sobre não se perder. Sobre continuar no domínio de si, sabe? Tem uma coisa aqui sobre sobre se perceber como uma pessoa diferente, ou sobre perceber que você pode ser um alvo Sabe a história dos gatos pretos, né? Tem gente que faz maldade, né, com esses animais. Então é como se você percebesse que você tem alguma... Ou essa pessoa, tá? Percebesse que tem algumas características que poderia fazer essa pessoa desviver. Então tem alguém que tá buscando
continuar com os próprios potenciais, as próprias potências no próprio domínio. Tem alguém que faz questão de olhar para as coisas que são mais iluminadas, de olhar para a luz. E se você é essa pessoa que você tá tomando esse tipo de atitude, tem uma coisa aqui de meio que validar, porque às vezes a gente fala assim, será que eu tô fazendo isso a partir de um espaço de medo, de ego, de qualquer outra coisa? E eu vejo que não. Eu vejo que você tá fazendo isso aqui a partir de um espaço de se manter no seu próprio poder, no seu próprio trono, de se manter bem. Então tem alguma coisa aqui que você ainda não conseguiu concretizar. Para alguns, né, se é sobre esse algo que você meio que desistiu, que você falou, não, vou deixar pra lá, vai ficar inacabado, tem uma coisa aqui de inacabada. Mas é por um bom motivo, eu não vou fazer isso. Porque eu quero ficar comigo, eu quero ficar bem, eu quero me manter íntegro, íntegre. E eu dou conta de sustentar isso aqui. Vai ser um processo mais... Vai ser devagar daqui pra frente, né? Vai ser um processo mais lento, vai. Mas eu consigo. Tem uma coisa aqui da pessoa também tá se estabelecendo financeiramente pra tomar esse novo passo, tá? Ou guardando dinheiro, inclusive. Ou poupando, tá? Tem uma coisa aqui sobre poupar recursos, né? Financeiros. Onde tá se estruturando pra dar esse novo passo. Mas assim, essa é uma pessoa que tá se sentindo muito segura. E se é você tá no caminho certo. E parece que as coisas agora, tipo, de novo eu vou ter que, né? Mas o Cavaleiro de Ouros é o cavaleiro mais lento, mas tudo que ele faz com certeza, saca? Então aqui tem uma certeza de que você chega no seu objetivo. E esse algo você vai ter domínio, tá? Se você tá em dúvida se isso vai ser bom, se você vai conseguir fazer isso, você vai tirar isso aqui de letra. Inclusive você vai escutar muito assim, como você consegue, como que você faz isso? É que o jeito que você faz algumas coisas parece e vai parecer, tá? Muito fácil, né? Mas só quem sabe, quem faz também sabe que aquilo ali não é fácil. Mas quem olha assim, que não tem noção das coisas, vai achar que que é muito fácil de fazer. Você vai inspirar muita gente, tá? Ainda com esse algo que você pretende fazer, ou qual que essa pessoa pretende fazer, tá? É o que essa pessoa já domina. A estrela, a iniciação, a rainha de paus, várias coisas, né? A rainha de paus, a tecelão. Tem uma coisa aqui dessa pessoa saber que ela ia ser explorada de alguma forma, por algum motivo. A carta da consumação em desbloqueio. A força. A cooperação. Eu acho que essa pessoa aqui, ou você, tá entrando numa linha de tempo de cooperação. E aqui eu vou falar bem a verdade, tá? Isso que você tá fazendo, tá? Tem uma coisa aqui sobre essa pessoa não comunicar até que ela finalize algo, tá? Até a finalização. Ou eles estão falando assim, não comunique nada pra ninguém, se é você, tá? Até você finalizar isso. Procure
não comunicar até que você termine, finalize esse algo, tá? Mas tem uma coisa aqui muito forte sobre exploração, tá? E sobre explorarem os seus também, ou explorarem os dessa pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa não chega nela diretamente, mas chega, sabe? Então tem uma coisa aqui sobre manter os seus protegidos, sobre se manter protegido. Vai ser uma coisa aqui sobre exploração de mão de obra, sobre algum tipo de coisa. Essa pessoa que achou que não, isso não vai acontecer comigo não. Tem uma fala de uma pessoa que falou uma vez, uma pessoa que me inspira bastante também, que falou assim, se eu faço pro outro, eu faço pra mim. Então assim, se eu acordo cedo, se eu faço pro chefe, se eu faço bem pro outro, bem feito pro outro, eu vou fazer bem feito pra mim também. Eu vou mandar aqui nas minhas coisas, eu vou dar conta, vai dar certo. Se eu faço pro outro assim, eu vou fazer pra mim também assim. Então tem uma coisa aqui que essa pessoa entendeu isso, e ela fala, não, eu vou fazer bem feito, eu sou meu próprio chefe, eu vou me tratar bem, vou ser um bom chefe, vou ser um bom colaborador pra mim mesmo, mesma e mesmo. Se é uma pessoa, essa pessoa tá fazendo isso, tá? Essa pessoa ou você saiu de um lugar de subordinação, de escravidão até, de abuso de poder, abuso de capacidade, abuso, sabe, dos próprios recursos e também de exploração dos próprios. Sabe quando a gente, às vezes, tá fazendo algum trabalho e a gente faz o do outro e o nosso é prejudicado? Suponha, você... Sabe aquela coisa do filho, que você é babá e o teu filho fica com a outra babá, né? O teu filho fica com alguém e aí você usa o teu melhor pra educar o filho dos outros, né? Me lembro aquele filme Que Horas Ela Volta, né? Então, assim, enquanto tá vendo o filho do outro crescer, cuidando do filho do outro, seus filhos... Então, tem uma coisa aqui que alguém quebrou esse ciclo, que isso não acontece mais, não vai acontecer mais. Sabe, eu limpo a casa do outro, mas a minha casa fica lá, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, tem uma coisa aqui que isso foi quebrado e agora vocês estão entrando numa linha de tempo, ou essa pessoa está entrando numa linha de tempo de cooperação. Assim como ela contribui, né? Assim como você contribui com a vida do outro, e não mais faz pelo outro. Você contribui para um ecossistema, né, funcionar de uma forma saudável. Você também tem colaboradores também que contribuem também para o seu ecossistema estar e ser saudável, tá bom? Eu vou pegar uma resposta aqui do criativo para vocês. Estão fazendo uma obra aqui perto. Nossa, tá tremendo tudo. Vamos lá, mensagem de Brahma. Silêncio. Tem uma coisa aqui, gente, mantenham a boca fechada. Não contem nada pra ninguém nesse momento, tá? Façam tudo em silêncio. Só conta quando vocês terminarem. Não conta, tá bom? Ou se é uma pessoa, espere que você não saberá de nada até que algo seja de fato concluído. Então não tire conclusões precipitadas sobre algo ou alguém, que nada lhe será revelado até que se conclua, seja concluído, beleza? Beleza, então tá bom. Até o próximo vídeo. Muito obrigada pra quem ficou até aqui, pra quem assistiu a leitura. É isso. Axé.